Olá pessoal, daremos continuidade aos processos físicos de separação de misturas. Os processos físicos são utilizados para separar misturas homogêneas nos casos em que é necessária uma transformação física, como mudança de fase de agregação. Por exemplo, água e sal. Eu preciso separar a água do sal, que no caso é uma mistura homogênea. Então, a água ela vai sofrer um processo físico. Ela vai passar da fase líquida para vapor. Agora iremos conhecer alguns equipamentos e vidrarias necessários para realizar uma destilação simples. A destilação simples ela é utilizada para separar misturas homogêneas do tipo líquido-sólido, certo? E também do tipo líquido-líquido, nos quais os componentes têm pontos de ebulição muito diferentes. Então, a mistura ela é colocada no balão de destilação, tá? Então, nesse balãozinho aqui de destilação, tá? Nessa vidraria aqui, ó, é colocada a mistura homogênea, né? A mistura que apresenta uma única fase. Por exemplo, se eu colocar aqui água, né? Água mais sal, né? Água mais sal é uma mistura homogênea, sendo que a água ela possui aqui um ponto de ebulição 100 graus Celsius e o sal aproximadamente uns 1413 graus Celsius, tá? Então essa mistura ela é colocada no balão de destilação, que é aquecido sobre essa tela aqui, ó, vocês estão observando, tá? Que é uma tela chamada tela de amianto. Então essa tela de amianto ela é utilizada para aquecer, né? Para aquecer aí a mistura, né? Dentro do balão de destilação. Essa mistura aqui é essa daqui, ó, líquido mais sólido. Água líquido, sólido, sal. Quando eu tenho o caso de líquido-líquido, eu tenho que utilizar, não é mais uma tela de amianto e nem um bico de Bunsen. Eu não vou mais utilizar o bico de Bunsen quando eu aquecer líquido e líquido. Tomar muito cuidado com isso aí, tá? Então, líquido e líquido, eu vou utilizar no processo de destilação simples uma manta, chamada manta elétrica. Então, essa manta elétrica é utilizada aí para aquecer misturas homogêneas e inflamáveis. Dá um exemplo para vocês. A mistura álcool e água. O álcool ele é inflamável, né? Então, eu não posso aquecer ele diretamente aqui no bico de Bunsen, tá? Então, porque vai provocar uma explosão, tá ok? Então, quando a temperatura ela atinge o ponto de ebulição do componente mais volátil, de menor ponto de ebulição, o vapor desse componente ele segue para um tubo interno. Então, por exemplo, o componente que tem aqui o menor ponto de ebulição, a água, significa dizer o quê? Que ele é mais volátil, tem mais facilidade de evaporar, tá? Então ele vai vaporizar. Então ele vai começar a vaporizar, né? Vai começar aqui, ó, sair por essa parte aqui do balão de destilação. O termômetro aqui vai estar medindo, tá? Então quando aqui acusar aqui, por exemplo, né, 100 graus Celsius, né, a água começa a evaporar, é o componente de menor ponto de ebulição, porque o sal ele possui 1403 graus Celsius, né, ponto de ebulição. Então vai demorar mais, então ele vai ficar retido aqui no fundo. Então a água ela vai começar a passar por essa parte aqui, ó, dentro do condensador. Nós temos um equipamento chamado condensador. Qual é a função do condensador? É transformar, né, transformar a substância do estado vapor em líquido, né? Então condensar é isso. É a passagem da fase vapor para a fase líquida. Então a água passa por essa parte aqui interna do condensador, né? E aí o que acontece? Ela é mantida, né? Esse condensador ele é mantido resfriado pela circulação contínua de água. Existe uma entrada aqui de água que sempre vai ser pela parte de baixo, ó. Então aqui vai ter uma mangueirazinha, né? Então aqui nós vamos ter aqui uma entrada de água sempre pela parte de baixo e uma saída de água pela parte de cima, tá? Então o que acontece? Essa água que entra, né, dentro do condensador, ela serve para fazer o resfriamento, porque o balão de destilação está sendo aquecido, a água está evaporando, né, a todo vapor quente, vapor quente. Então se ele entra em contato com o condensador também vai ficar quente, então precisa de uma entrada de água para resfriar, certo?
Por quê? Porque a vidraria ela é sensível, ela pode quebrar, tá? Então essa água de esfriamento, ela sempre, reforçando, sempre vai sempre entrar pela parte de baixo, né, e sair pela parte de cima. Então essa água aqui quando entra, né, ao encontrar as paredes frias do condensador, o vapor se condensa, né, o vapor de água que estava passando por aqui, né, pelo meio aqui, ó, tá? Pelo meio aqui do condensador, ele vai passar para a fase líquida novamente, né? Então ele vai ser recolhido aonde? Numa vidraria chamada o quê? Erlenmeyer. Então aqui são as gotinhas de água. Essas gotinhas aqui de água, né, a água estava líquida aqui no balão de destilação. Foi aquecido, passou pelo condensador, ela entrou aqui na forma de vapor. Ou seja, se ela estava na forma de vapor, o condensador transformou ela na forma o quê? Líquida, né? A forma líquida. Então tá aqui a água. Então a água tem um menor ponto de ebulição, é mais volátil, conseguiu separar primeiro do sal, tá? Então o processo ele continua até que todo componente de menor ponto de ebulição seja destilado, né? E se separa da mistura. O componente de maior ponto de ebulição fica retido no balão, como eu já falei para vocês, tá? Então essa água fria circula aí pelas paredes externas, né, do aparelho e sai por uma outra mangueira, né, conectada ao mesmo tempo na parte superior, né, como eu já tinha falado para vocês, nessa parte aqui superior do condensador e ao ralo da pia para que a água seja despejada.